paz seja com todos, caros ouvintes, acompanhantes aí do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui hoje com o irmão Jefferson, novamente, para estudarmos mais um ponto de salvação, que nós cremos, um ponto doutrinário da Bíblia Sagrada, dos mandamentos de Deus, que trata sobre a questão da alimentação. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e esse é o tema talvez mais mal entendido no meio religioso, mais mal interpretado pelas igrejas, porque muita gente não quer abrir mão de comer certo tipo de carne. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos que nos acompanham, a todos que têm seguido aí nosso canal, têm estado conosco, vocês que recebem aí a notificação de nossos vídeos pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por outros meios aí de comunicação, vocês, nossos irmãos, nossas irmãs de fé, nossos amigos, nossas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Hoje vamos falar da alimentação pura, a alimentação que Deus quer que seus filhos comam. Lembrando que você é aquilo que você come, como diz aí muitos teólogos, aí, como diz muitos médicos, você é aquilo que você se alimenta. Então você, como templo do Espírito Santo, se você acredita ser templo do Espírito Santo, se você tem por certeza que está agradando ao Eterno, agradando a Deus, você deve se alimentar daquilo que Deus nos preparou, daquilo que Deus fez para você. Lembrando que o Pai sempre dá coisas boas ao seu filho. Então, é de acordo com as Escrituras que nós devemos nos alimentar. Então, vamos iniciar esse estudo com um verso áureo. Lembrando que nós estamos no formato de lição bíblica, de escola bíblica. E no verso áureo, irmão Jefferson, vamos fazer diferente hoje, Vamos ler primeiro o verso áureo e depois a leitura. E diz assim, lá em Isaías 66, verso 17, que é um verso muito impactante. E, infelizmente, poucas pessoas conhecem o seu significado e o seu cumprimento. Diz assim, irmão Jefferson: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que come a carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. E então, irmão Jefferson, contextualizando esse capítulo de Isaías 66, ele trata ali do início do reinado de Cristo. Se você tem dúvida, leia o contexto. E eu vou te fazer uma pergunta agora, irmão Jefferson. Primeiro, o versículo ele fala da idolatria, claramente, e depois ele diz assim: quem come carne de porco, coisas abomináveis e o rato serão consumidos, diz o Senhor. Então, Deus falando através da boca do profeta. E eu te pergunto, irmão Jefferson, essa profecia se cumpriu? E se essa profecia, caso tenha se cumprido, por que existem pessoas que ainda comem carne de porco? A Bíblia é clara em falar lá no verso, irmão Samuel, dizendo que serão consumidos, diz o Senhor. Então, se você ainda se alimenta desse tipo de carne, a Bíblia é clara em dizer que serão consumidos. E nós não estamos aqui para dizer que você está fazendo errado. Segundo as Escrituras, nós estamos afirmando que você está se alimentando de coisas erradas. A Bíblia diz: serão consumidos, diz o Senhor. Então, aqueles que entram ali, a Bíblia diz, para se purificar nos jardins, após a deusa que está ali, fazendo uma linguagem ali de idolatria, e que comem carne de rato e carne de porco, a Bíblia diz que serão consumidos aí, bem antes de se instituir o reino milenar messiânico aqui nessa terra. Inclusive, uma prova de que essa profecia não se cumpriu, como disse o irmão Jefferson, é que as pessoas ainda comem carne de porco e elas não irão mais comer carne de porco só no reinado do Messias, conforme a profecia, Esses serão consumidos, assim diz o Senhor. Se você crê que essa lei é plena para judeus e foi dada a Moisés, ou se você crê que Cristo aboliu e no Novo Testamento não há referência para seguir essa lei da alimentação, então eu aconselho que você acompanhe e veja esse vídeo inteiro, porque vai ficar muito claro sobre o fundamento desse mandamento dentro do Novo Testamento também e, consequentemente, até os dias de hoje. Agora, irmão Jefferson, vamos para a leitura? Vou pedir para você ler para nós segunda carta aos Coríntios 6, do verso 11 ao 18. Então, caros ouvintes, 2 Coríntios 6, do verso 11 ao verso 18. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também a vós.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmão Jefferson, está claro, primeiramente nós somos o templo de Deus, como Jesus já disse, né, que nem em Jerusalém, nem em outro lugar se adoraria mais a Deus, porque ele buscaria aqueles que o adorassem em espírito e verdade. Então, irmão Jefferson, além disso, né, ele fala para nós não contaminarmos esse templo com coisas imundas. E vamos pegar aqui um exemplo histórico, irmão Jefferson, quando Antíoco, né, Epífano IV, como nós já estudamos, né, nas 2.300 tardes e manhãs, quando ele profanou o santuário, uma das piores causas da contaminação foi justamente, irmão Jefferson, o sacrifício do porco, que ocorreu registrado aí na história, né? Você pode pesquisar sobre isso. Então, irmão Jefferson, se, pegando agora por figura, né, de interpretação, naquele templo físico, ele foi transgredido através do sacrifício de porco, né? Foi uma das causas que colaborou para a imundícia no templo. Se hoje nós somos o templo, será que é correto, eticamente, a gente continuar comendo esse tipo de carne? E a Bíblia ali comenta sobre a abominação desoladora no lugar santo ali, e muitos historiadores dão a entender ali em seus escritos que depois o templo teve que ser ali reedificado, teve que ser santificado pelos sacerdotes da época. Hoje nós temos um sumo sacerdote que é Cristo diante do Pai. Então, se nós ou todos que nos acompanham comem as coisas que não estão descritas nas Escrituras, fazendo ali o contrário das Escrituras, segundo o próprio entendimento, como disse Paulo aqui, mas vós estáis estreitados nos vossos próprios afetos, se estão fazendo desta forma, estão pecando deliberadamente, digamos assim, que estão fazendo por gosto. Então Jesus ali, e os profetas, e os apóstolos, e ali o próprio Deus, por intermédio da escrita que deu a Moisés, falou que não era para comer coisa imunda, não era para comer carne de porco, principalmente, que é o comum em nossa época, e outros animais ali, que deixou bem claro ali, em uma relação ali em Levítico e em Deuteronômio. Levíticos 11, né, fala bastante sobre isso, e também lá em Deuteronômio 14, nós não vamos ler aqui porque é um texto extenso, né, mas você pode acompanhar lá posteriormente, descobrir o que é alimento ou não. E, irmão Jason, aqui eu vou ler a introdução agora, ela diz assim: o culto da idolatria e a mistura com o paganismo acabam por levar à apostasia e ao costume dos gentios. Quando Deus fala dos que têm deleite na abominação, faz claro sua desaprovação com os que buscam outros deuses. Fazem a eles oferendas e ainda se alimentam de coisas impróprias impróprias para quem deve ser santo. A prática da necromancia, ou seja, consulta aos mortos, parecia ser inerente a esses homens citados pelo profeta Isaías. Como se já não bastasse, ainda eram comilões de carnes de animais imundos. Não foi sem sentido a palavra do profeta Ezequiel, requerendo que fizesse diferença entre o animal limpo, fazendo diferença, né, entre o limpo e o imundo, e os que fossem santos, como é santo o Senhor Deus. Isso, né, Ezequiel se encontra lá em Ezequiel 22, 26 e Ezequiel 44, verso 23. Irmão Jefferson, agora nós vamos para uma parte bem importante desse estudo, porque muitos dizem, né, que Cristo aboliu esse mandamento e que hoje já não há mais necessidade, né, porque Cristo cravou na cruz. Isso porque eles conhecem, né, as leis ali que são chamadas leis de ordenanças, né, que realmente se extinguiram na cruz, mas por consequência. Então há uma diferença muito grande da lei que foi abolida, porque a maioria das leis que foram abolidas eram consequências, como, por exemplo, a circuncisão, que era consequência de você ser um judeu, né? Então você devia ter a circuncisão para ser chamado filho de Deus, e uma hora que Cristo veio unir todos os povos, não faz mais sentido nenhum a circuncisão, né, irmão Jefferson? Porque foi uma consequência, então, ou seja, essa lei acabou sendo, sim, abolida por consequência. E, irmão Jefferson, eu te pergunto agora, lá no Antigo Testamento há várias coisas que
contaminavam o homem por consequência, como eu sempre cito, né? Por exemplo, os dias da mulher, quando se ganhava um filho, ela ficava ali alguns dias impura, porém havia o ritual para a purificação, mas era algo de que ela não tinha controle, ela não podia ter um filho sem se contaminar, ou seja, não era por desobediência que ela se tornava imunda. Eu te pergunto, irmão Jefferson, na lei da alimentação, nós nos tornamos imundos por consequência ou por questão de desobediência? Não, por desobediência, né? Isso aí é claramente, irmão Samuel. Você pode pegar, você pode escolher, você pode comprar, você tem ali teu livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Se você consome a comida ali, o animal impuro, até mesmo um animal limpo ali, se você não tira o sangue dele, você come o sangue dele, você está comendo coisa impura, então você está fazendo deliberadamente, você está fazendo por gosto. Você ou qualquer um que faça está fazendo por gosto. Lembrando que não é só o animal impuro ali que Deus criou para a limpeza dessa terra. Claro que todo o animal foi criado por Deus para uma limpeza nessa terra. E os animais que Deus deu ali para servir de alimentação, eles devem serem mortos de forma correta ali. Tirar todo o sangue dele, não ser um animal sufocado ali, não ser ele dilacerado por uma fera, não ser ele morto por alguma coisa aí, você vai lá e pega e ele coma, também não pode fazer isso. Segundo as escrituras no Novo Testamento ali, você deve ter um cuidado com sua alimentação. Ou seja, você está alimentando o templo que Deus habita, você é templo do Espírito Santo, então tem muitos ali dos afazeres que você deve fazer para que tenha uma comida ali, tenha uma carne limpa. E também não pode, segundo as escrituras, não pode comer comida sacrificada a ídolos. Se você vai aí numa festa aí em louvor a tal santo, em louvor a tal Deus, que não é o das escrituras, em louvor a tal padroeiro, aí você se alimenta dessa comida, você está comendo comida sacrificada a ídolos. Então, irmão Jefferson, vamos aqui agora uma grande questão, porque se Cristo realmente aboliu essa lei na cruz, então, consequentemente, irmão Jefferson, nós não podemos encontrar nenhuma referência no Novo Testamento onde haja separação entre o limpo e o imundo, correto? Então, vamos ver o que a Escritura diz somente no Novo Testamento com relação a isso. Irmão Jefferson, vamos fazer aqui algumas leituras. Eu vou pedir para o irmão abrir para nós e fazer a leitura Romanos, capítulo 1, do verso 20 ao verso 24, para nós vermos as palavras do apóstolo Paulo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou aqui, né? Romanos, bem importante você ler na sua Bíblia também, capítulo 1, do verso 20 ao verso 24. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente em se ver pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, caros ouvintes, é uma clara evidência que Paulo está falando de homens que se perverteram da verdade, falando também da questão da idolatria, mas o detalhe importante que nós queremos pegar aqui é onde diz ali, irmão Jefferson, você pode relatar a classe de animais que Paulo falou para nós, mais uma vez, segundo a Escritura, por favor? Que o verso 23, ele diz aqui, ó, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, claramente, irmão Jefferson, o apóstolo Paulo está comparando esses homens que se corromperam a esses animais, a imagem desses animais. Então, muitos podem dizer que é uma coincidência, outros podem falar que está falando de objetos de idolatria, porém, agora nós vamos entender, segundo outro apóstolo, do que Paulo está falando. Irmão Jefferson, abre para nós, por favor, Atos 10, verso 14, deixa eu só confirmar. Verso 14, isso mesmo, caro ouvinte, então vamos bem atentos à leitura. Eu vou contextualizar, né, que aqui é a visão que muitos até pregam, né, para alimentarem-se, né, de carne que não é alimento segundo a palavra de Deus. Eles relatam a visão do apóstolo Pedro, né, que o lençol com animais ali, Deus falou que purificou e que Pedro não negasse. E um detalhe interessante é que, apesar de tudo isso, Pedro não comeu, né? Então, irmão Jefferson, leia lá, por favor, Atos 10, 14.
começar aqui, irmão Samuel, aqui no 10, no verso 10. Fica à vontade, cara. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Então, caro ouvinte, você percebeu a semelhança no discurso de Paulo e de Pedro? Irmão Jefferson, comenta para nós o que tem em comum entre Paulo e Pedro quando eles falavam desses animais. O porquê que esses animais eram tidos tanto por Paulo quanto por Pedro, ou seja, por Pedro imundo, por Paulo corrompido, sendo que se Cristo purificou, eles se tornariam como qualquer outro animal. A semelhança, irmão Samuel, é que eles aprenderam segundo as Escrituras. Eles tinham no seu coração a lei que falava para eles que não podia comer. E veja que Pedro falou aqui, ouvindo uma voz do céu, lembrando aqui que ele sobreveio um arrebatamento de sentidos, ou seja, ele teve uma visão. Então, lembrando a vocês que como que Pedro ia comer uma visão ali, e vocês que têm aí Pedro por maior dos apóstolos, muitos aí que tem Pedro por maior dos apóstolos, aí ele estava contrariando a Deus, se fosse no caso aqui. Ele estava dizendo: não, Deus, não vou fazer de forma alguma, nunca comi isso. Lembre-se que Deus não mandou ele comer de novo ali. Lembre-se que Deus falou por 2 vezes ali com ele, mas ali o sentido do texto é outro. O sentido ali está falando do gentil. Então é importante nós analisarmos que Pedro e Paulo, eles aprenderam diretamente de Deus. Lembrando ali que Paulo, ele não viu Jesus ali durante seu ministério. Lá na estrada de Damasco, Jesus apareceu e falou com ele, mas durante o ministério ali, Paulo não viu as pregações de Jesus. Paulo não esteve com Jesus ali, se você for analisar todo o contexto. Lembrando depois que Paulo foi separado e ele já era um judeu ali, conhecedor da palavra. Ele, como Pedro, ele era um judeu ali que guardava ali todos os ensinos ali. Então, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, os apóstolos e os discípulos continuavam não comendo coisa imunda, continuavam ali comendo somente aquilo que foi lhes separado por Deus. Interessante esse comentário, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu isso aos romanos, que claramente era uma igreja onde provavelmente, né, sua maioria era composta por gentios. Claro, com certeza poderia ter algum outro judeu, né? Mas o apóstolo Paulo era conhecido por apóstolo dos gentios. Então fica a pergunta, por que o apóstolo Paulo, comentando com esses gentios, né, que os romanos da igreja de Deus, por que ele citou a corrupção em imagem desses animais se essa lei foi abolida? Outra pergunta, por que o apóstolo Pedro também não comeu, sendo que, mesmo que fosse literal, ainda a Bíblia diz que ele ainda teve fome. E se você não entende muito esse texto de Atos 10, é só você continuar a leitura que você vai entender que a visão era estritamente para os gentios, não tinha nada a ver com uma alimentação. E se você acha que só esses 2 apóstolos falaram isso, você também vai ter uma surpresa agora, porque não foram os únicos. Temos o apóstolo João também, o lá de Apocalipse, esse mesmo, né, que escreveu Apocalipse. Então, irmão Gerson, lê para nós, por favor, Apocalipse 18, verso 2. Não é Atos, né, caro ouvinte? Peço desculpa pela confusão. Então vamos ler Apocalipse 18, verso 2. Vamos ver, irmão Jefferson e caros ouvintes, se o apóstolo João está na mesma fé que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Ave o que, irmão Jefferson? Ave imunda. Ave imunda e aborrecível. Lembrando aí que o apóstolo João já conhecia também a distinção entre o que era imundo e o que não era imundo, senão não tinham por necessidade ele escrever aqui no capítulo 18, verso 2 de Apocalipse. Então, até nos fins aí das coisas, ainda tem distinção entre o imundo e o que é aborrecível. Então,
isso não é a nossa palavra, isso é a palavra do apóstolo Paulo, isso é a palavra do apóstolo João e essa é a palavra do apóstolo Pedro. Se você crê que esses eram realmente guiados pelo Espírito, se você crê que eles eram realmente apóstolos de Cristo, então você não precisa, né, achar que nós estamos falando aqui que a alimentação deve ser restrita porque foram esses apóstolos que nos ensinaram através de suas escritas. Então, irmão Jefferson, tem pessoas que apelam para o texto dos evangelhos onde Cristo falou que nada do que entra pela boca contamina, sendo que muitos ainda, inclusive, pregam contra ingerir, né, bebida alcoólica, né? Então, outros também pregam contra ingerir sangue, que nós sabemos, né, que como funciona essa questão, principalmente do sangue, mas quando chega na carne do animal que não é limpo, segundo a palavra de Deus, eles pregam que não pode, né, porque o que entra pela boca contamina, se tornando uma grande hipocrisia, né? Infelizmente, irmão Jefferson, essa é a verdade, não temos como não falar isso. Eles falam uma coisa, muitos religiosos falam uma coisa e fazem outra. Muitos dizem o que entra da boca para dentro não contamina, mas eles escolhem o que comer, eles escolhem o que beber, eles não comem comida aí já vencida, eles não tomam um veneno, eles não tomam um remédio vencido. Então, é tudo que vai entrar da boca para dentro, simplesmente é isso. Mas se não contamina, por que não faz isso? Por que não toma um veneno? Por que não toma um remédio vencido? Por que aí não come qualquer coisa que se acha pelo caminho? Então é sinal que contamina. Então, muitos dos seus argumentos se quebram nas suas próprias ações. Então, isso aí é visto. E quando Jesus falou isso, ele não estava falando de comida. E é muito importante nós analisarmos lá em uma passagem, quando Jesus expulsou os demônios a uma manada de porcos lá, eles se precipitaram ribanceira abaixo. Lembrando então que Jesus, ele não desperdiçava comida. É muito importante nós analisarmos isso. Quando ele fez a multiplicação lá dos pães e dos peixes, sobrou lá 12 cestos de pães, ele mandou que seus discípulos ali fossem e pegassem lá a sobra e guardassem. Ele não desperdiçava comida. Se o porco era comida, por que então ele lançou os demônios ali nos porcos e eles se precipitaram ribanceira abaixo? Então é ali bem visto que Jesus não considerava o porco como comida. Então muitas dessas coisas aí vão se quebrando com o passar do tempo, nós analisando as escrituras e nós vendo que muitos discípulos ali, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, não se contaminavam com comida imunda e nem a comida ali correta e mal preparada, como já disse aqui, a comida sacrificada a ídolos e com o sangue. Interessante, né, irmão Gerson, além dessa referência, né, muito bem lembrada sobre a manada de porcos, por mais que a parábola, né, do filho pródigo seja uma parábola, seja uma figuração de um fato por trás, né, é interessante que nessa parábola, por tão grandioso que era o conhecimento de Cristo, né, em toda a verdade, que é interessante que mesmo aquele filho pródigo, né, com muita fome, ele vê os porcos e ele vê as bolotas e ele fica com vontade de comer as bolotas. Então, irmão Jefferson, que sentido faria, né, qualquer pessoa que crê na abolição dessa lei, se você está num estado de fome tão grande que, segundo a parábola, né, eles estavam morrendo de fome, literalmente, se você vê bolota ali, né, que seria a comida, a alimentação dos porcos, se você vê um porco, se você não crê nessa lei, então você vai ter vontade de comer o porco, né? Então nós percebemos que até nas suas parábolas Cristo tinha muito conhecimento e que esse mandamento, né, era cuidadosamente ensinado de todas as formas, inclusive pelo nosso Mestre, né, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, se você crê diferente disso, se você usa Romanos 14 para poder comer alimentos imundos, né, nós lamentamos porque, como nós lemos aqui na própria carta aos Romanos, Paulo faz a diferença entre o limpo e o imundo, e o contexto de Romanos 14 é só sobre a questão de comer carne, né, a fraqueza da fé de alguns irmãos, e nós sabemos que a carne do porco, entre outros, não é alimento, isso você pode conferir lá em Levíticos 11, onde vai falar que estas carnes não vos terão por alimento, né? E se vocês comerem elas, se tornam abomináveis. Faça a leitura de Levíticos 11. Então, se você usa Romanos 14, se você usa a primeira carta aos Timóteo, capítulo 4, né? Nós também temos aí um vídeo. Procure nos nossos arquivos, você vai encontrar um vídeo sobre isso, né? Você vai entender que essas passagens jamais podem anular um mandamento que nem Cristo anulou, e os próprios apóstolos que escreveram essas cartas, como nós provamos aqui, eles ensinavam, né, e faziam distinção entre o animal limpo e o imundo. Então, irmão Gerson, para encerrar, acho interessante essa pergunta, né?
Foi a lei da abstinência abolida por Cristo, que nós já comentamos aqui, mas nós vamos ler o comentário porque tem algo bem interessante. Diz assim: não, a lei da abstinência de alimentos imundos existia antes mesmo de Abraão, que, abrindo aspas, dos animais limpos e dos animais imundos que não são limpos. Então isso, né, é uma referência lá ao livro de Gênesis. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, como Deus ordenara a Noé. Então foi o Senhor que disse a Noé essas palavras muito antes de existir a nação de Israel. Então se você prega que esse mandamento é só para judeu, nós informamos aqui pela Escritura com autoridade na Bíblia, lá em Gênesis 7, né, a partir do verso 2, que antes mesmo de existir a nação de Israel, essa lei já era vigente, né, irmão Jefferson? Claramente, eles já não comiam a alimentação impura ali, eles já não faziam parte dessa alimentação impura, que para muitos é uma alimentação, por isso que nós usamos esse termo alimentação impura. Eles não comiam, sendo Noé ali já não comia, quando ele foi sacrificar ali a Deus, depois que saiu da arca, ali ele foi sacrificar, ele escolheu somente animais limpos. Abraão também já guardava os mandamentos ali, então é bem claro analisar lá nas Escrituras essa passagem. Então, bem antes de existir nação de Israel, muitos homens de Deus, muitos homens ali que eram guiados por Deus já não faziam esse tipo de alimentação, já não se contaminavam. Ou seja, mesmo você que não faz parte da igreja de Deus, você que não faz parte desse povo de Deus que perdurou aí por épocas e perdura até o dia de hoje, não é certo você se alimentar desse tipo de coisas, porque você está contaminando o seu próprio corpo. Você pode pegar aí, se você não acredita naquilo que nós estamos falando aqui para você, você pega artigos aí científicos sobre alimentação impura. Pegue aí mesmo padres que falam aí na internet, aí para você ver eles falando que o porco ou a alimentação ali imunda, ela prejudica ali na recuperação do seu corpo, prejudica ali em seu corpo refazer suas feridas, em você melhorar com a saúde. Então, se você não acredita naquilo que nós estamos falando, pegue artigos científicos ali que você vai ver que não é bom comer animais ali aquáticos que sejam de couro, porque eles foram feitos para limpeza, aves ali que são aves de rapina, aves imundas que foram feitas para limpeza, o porco ou mesmo ali os que têm a mesma família, lebre, coelho. Então muitos desses animais aí Deus criou eles para fazer limpeza. São todos criação de Deus, não existe aí nenhum animal que seja criação de Satanás. Mas são todos criação de Deus, mas Deus fez para um propósito, a limpeza da terra. Então se você come coisa aí que Deus não permitiu, por entre aspas, você também está ajudando a limpar a terra. Você está comendo coisa imunda aí na genética e na carne desses animais. E se você pode ter ficado preocupado, né? Nós avisamos aqui que não são os animais imundos enquanto estão vivos. Vale ressaltar, né, irmão Gerson, que lá em Levíticos 11 diz que os seus cadáveres serão abomináveis. Então, né, muitas pessoas têm criações, cavalos, até cachorros, né, que para alimentos são proibidos, mas enquanto estão vivos, irmão Gerson, esses não são impuros, né? Então, nós cremos que, além para a saúde do homem, esse mandamento é muito para testar a obediência daquele que quer servir a Deus e fazer a diferença, né, do sincero e daquele que acaba se levando pelo estômago. Infelizmente, muitos vão perder a sua salvação por causa da sua vontade, né, da carne, na questão da sua alimentação. Então, irmão Gerson, paz seja contigo e até o próximo estudo. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, aos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, pedindo que vocês aí nos ajudem a divulgar nosso trabalho, que é feito com dedicação, com amor, o mais simples possível. Então, desde já agradeço a todos, paz seja convosco. É isso então, caros ouvintes. Se ficou alguma dúvida, nos contate, estamos à sua disposição. Deixa o conselho, pergunte ao seu líder religioso por que está liberado, né, supostamente a alimentação dessas carnes, que você vai confirmar que vão citar para você os evangelhos, onde nós citamos aqui a questão de Jesus falar que não é o que entra pela boca que contamina. Vão citar Romanos 14, 1 Timóteo 4, entre outras passagens isoladas, né, que, como nós provamos aqui, jamais fazem menção contra a não alimentação, né, desses tipos de animais. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.